Uma boa tarde a todos. Com este vídeo nós estamos dando sequência, como já havíamos colocado, uma série de vídeos, com o propósito de comentar e ampliar a discussão, acerca das matérias publicadas pelo blog Contexto Político. Neste segundo vídeo, nós estamos enfocando um artigo publicado pelo professor Tasso de Mello, na revista Cult, onde ele aborda, a partir de uma análise, da trajetória acadêmica do professor Ricardo Antunes, a questão do trabalho, ou como fica, a questão do trabalho nesse contexto, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise da saúde pública que nós estamos enfrentando. Bom, o artigo do professor, na realidade, traz à tona, toda uma produção acadêmica daquele que talvez seja o maior especialista brasileiro nessa área de relações de trabalho, o professor Ricardo Antunes, decano da Universidade de Campinas. A minha relação com o Ricardo Antunes, como pesquisador, é antiga, né? Eu, ainda verde na academia, fazendo mestrado, me deparava com os textos de Ricardo Antunes, fazendo avaliações sobre o novo sindicalismo, sobre a fundação do Partido dos Trabalhadores. Ele que, inclusive, à época, era um dos críticos mais contundentes, daquela tese que levantávamos sobre a formação, do Partido dos Trabalhadores. Naquele momento se dizia sempre que era um partido genuinamente de trabalhadores, e ele apontava algumas contradições nesse sentido, indicando, por exemplo, quem estava, no Colégio Sion no dia 10 de fevereiro de 1980, e aí elencava entre esses intelectuais o pai de Chico Buarque de Holanda, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, o próprio educador Paulo Freire, entre outras tantas. Mas o que ele queria apontar naquele momento era que o partido, na verdade, contou com um concurso de setores da classe média que perfilaram, no sentido de formar, dar suporte à fundação do Partido dos Trabalhadores. Bom, mas enfim, depois, acompanhando os trabalhos do Ricardo Antunes, enfim, é, ele enfoca, desde do momento, de um trabalho mais formal, a esse processo de precarização da força de trabalho, da perda gradativa de direitos, e também, tece suas considerações em torno da questão da informalidade. Na realidade, o Tarso de Souza observa uma coisa interessante, quer dizer, essa pandemia nos atingiu num dos momentos mais críticos, num dos momentos mais críticos, o vírus chegou ao Brasil, a pandemia do vírus chegou ao Brasil, no momento em que temos uma estimativa de 50 milhões de desempregados, na informalidade, e 50 milhões de trabalhadores com relações de trabalho extremamente precarizadas. Então já nos chegou, o vírus já chegou aqui no Brasil e pegou algo estimado aí em 100 milhões, de pessoas com algum tipo de inserção no processo produtivo, mas de uma forma extremamente desprotegida. Eu não sei se efetivamente, o professor Ricardo Antunes, já fez as suas reflexões, certamente seriam reflexões bastante respeitáveis, acerca de, por exemplo, como é que fica essas relações de trabalho depois dessa fase aí do coronavírus. Mas
já existe, por exemplo, de pesquisadores ou pensadores, né, como o antropólogo Davi Graeber, né, apontando o que ele chama de emprego de merda, né, ou seja, como vão ficar as relações de trabalhos, por exemplo, nessa época de quarentena, nessa época em que as pessoas passaram a trabalhar no home office, em casa, né? E aí, certamente, talvez dentro de uma perspectiva tão produtiva quanto se tivessem efetivamente dentro de suas salas específicas, né, em ambientes de trabalhos criados com este propósito. Porque a casa, a rigor, a casa não foi criada com este objetivo, mas, enfim, a pandemia nos obrigou a trabalhar em casa, a trabalhar em casa. Neste contexto, como fica, por exemplo, aquelas pessoas que nos serviram, né, que estão aí numa espécie daquilo que eu chamo de bico institucionalizado, como os entregadores de delivery, né, ou outros tantos profissionais, naquilo que os analistas chamam de uberização. Uberização. Eu não sei se depois desse processo, depois desse pandemônio aí, depois que chegarmos ao momento em que voltaríamos à nossa normalidade, friso aqui normalidade entre aspas, né? Do ponto de vista mais otimista, talvez tenhamos que repensar, por exemplo, aquelas pessoas que estiveram na frente de batalha, né? Como os trabalhadores que conviveram diretamente com esse processo, né? Aquelas pessoas que tiveram que recolher os nossos lixos, aquelas pessoas que tiveram que se expor ao vírus, aquelas pessoas que trabalham em hospitais, aquelas pessoas que cuidam de doentes, como os médicos, enfim, né? Talvez aí possamos pensar, se formos um pouco otimistas, né, numa reflexão acerca desses problemas. Mas não, pelo menos em termos de Brasil, esse entusiasmo ele esvai-se no momento em que, na calada da noite, né, mesmo diante desse quadro caótico que já enfrentamos na economia e na saúde pública, novas medidas foram adotadas, né, novas MPs foram aprovadas, no sentido de precarizar ainda mais o trabalhador formal. Trabalhador formal. Eu recomendaria a vocês, né, como venho fazendo, né, a leitura desse artigo de Tasso de Souza, que se encontra no nosso blog, né? Como eu disse antes, né, avaliando aí analisando aí, né, todo a construção, né, teórica do professor Ricardo Antunes, não é? Professor que inclusive vem participando ativamente, né, da produção acadêmica e acompanhando outros pesquisadores no sentido de refletirem sobre essas relações de trabalho no Brasil, observando que, como disse antes, né, se trata de um segundo vídeo, né, com o propósito de discutir questões inerentes às matérias que estão sendo publicadas pelo blog. Uma boa leitura e ficamos no aguardo de que vocês possam fazer as suas considerações, indicando, né, novos caminhos, né, fazendo comentários, críticas, se inscrevendo no canal, indicando o canal, indicando também a leitura do blog, né? Uma boa quarentena a todos, um forte abraço e até um próximo encontro.